E aí, tudo certo? Chegamos à quinta-feira, hoje dia 14 de setembro de 2023, no ar o Análise de Notícias Internacionais. Dois assuntos na edição desta quinta-feira. Brasileiro foragido nos Estados Unidos é capturado. E vamos falar também sobre o terremoto que atingiu um importante setor de turismo do Marrocos. O assunto de ontem, quarta-feira, foi que Danilo Cavalcante, o brasileiro condenado à prisão perpétua que fugiu da cadeia nos Estados Unidos, foi capturado ontem, quarta-feira, dia 13, anunciou a polícia da Pensilvânia. A captura aconteceu no 14º dia das buscas que envolveram uma mega operação com 500 policiais, a participação do FBI e o fechamento de escolas e parques. Mesmo assim, Cavalcante, que matou a facadas uma ex-namorada e escalou as paredes da prisão para fugir, conseguiu caminhar por 38 quilômetros, roubar uma van e um rifle e trocar tiros com o morador. Danilo Cavalcante, condenado por matar a ex-namorada Débora Evangelista Brandão, estava foragido desde o dia 31 de agosto, quando conseguiu escapar da prisão escalando paredes. A operação final de captura de Daniel Cavalcante ocorreu da seguinte maneira: ninguém ficou ferido durante a ação e nenhum tiro foi disparado. Autoridades temiam a possibilidade de vítimas pelo fato de que o brasileiro estava armado. Cavalcante foi preso pouco depois das 8 horas da manhã, no horário local de ontem, quarta-feira, 9 horas horário de Brasília. Primeiro, durante a madrugada, o alarme de um imóvel foi disparado. Policiais não encontraram nada, mas isso levou a operação a focar na área. Câmeras térmicas de uma das aeronaves das buscas então identificaram neste local um ponto onde se suspeitava que o brasileiro estava, mas uma tempestade teve de interromper a operação. Raios caíram no local e as aeronaves tiveram de pousar. No início da manhã, a operação foi retomada. Rapidamente, homens em terra cercaram o local identificado pelas câmeras térmicas. Lá, cães de patrulha e policiais em terra confirmaram a hipótese e encontraram Cavalcante. Ele estava embaixo de uma pilha de madeira. Segundo a polícia, o brasileiro só se deu conta da presença policial quando já estava cercado. Cavalcante foi preso em uma área de floresta onde se suspeitava que ele estava na terça-feira. Durante a fuga, o brasileiro costumava se mover durante a noite. Os investigadores disseram que a justiça agora vai decidir se a fuga vai implicar em uma pena adicional. Lembrando, foram 14 dias de uma busca incessante, de um medo espalhado, em especial o medo que sofria a família da Débora, vítima deste assassino que vai agora cumprir prisão perpétua nesta cadeia. A gente também acompanhou aqui do Brasil, todos assustados, lembrando que ao longo da operação algumas iniciativas aconteceram, entre elas anunciadas aqui, a gravação de um áudio em português pela mãe desse assassino, pedindo para que ele se entregasse. Helicópteros que sobrevoaram a área onde ele supostamente poderia estar, veiculavam esse áudio em português, gravado pela mãe do assassino, pedindo então para que ele se entregasse. Em algum momento, a própria mãe do Daniel Cavalcante, do assassino, chegou a desejar que ele fosse morto durante a operação de sua captura, ao invés de cumprir a prisão. Quis Deus que fosse dessa forma, encontrado sem um único disparo ou troca de tiros entre ele e os policiais, e agora este assassino cruel, porque assassinou Débora, sua ex-namorada, diante do filho, vai para a cadeia e se implicar em algo maior. Eu só queria entender o que é, lembrando que ele já foi condenado à prisão perpétua e agora está onde merece. Um segundo assunto: as pessoas do Marrocos dormiram nas ruas de Marrakech ontem pela quarta noite consecutiva, depois que um tremor secundário abalou ainda mais os marroquinos em luto e choque.
O terremoto histórico de magnitude 6,8 graus da noite de sexta-feira matou mais de 2.100 pessoas até agora, um número que deverá aumentar inevitavelmente. As Nações Unidas estimam que 300 mil pessoas foram afetadas pelo desastre. Em meio à oferta de vários países, incluindo Estados Unidos e França, as autoridades marroquinas disseram ontem que estão aceitando ajuda internacional de apenas 4 países: Espanha, Catar, Reino Unido e Emirados Árabes Unidos. A catástrofe representa um golpe para o país de 37 milhões de habitantes, que se considera uma ilha de estabilidade no norte da África e que tem atraído investidores mais cautelosos em relação a outras economias frágeis da mesma região. Marrakech, famosa pelos seus mercados movimentados, casas com pátios ornamentados e pistas de esqui próximas, se preparava para receber milhares de autoridades para a reunião do próximo mês de outubro do Fundo Monetário Internacional e também do Banco Mundial. O tremor mais forte de Marrocos em 120 anos atingiu a cordilheira Alto Atlas na noite de sexta-feira, destruindo as regiões pobres de Al-Haous e também de Tardant e arrasando aldeias com casas de tijolos de barro, ao mesmo tempo que bloqueou as estradas sinuosas essenciais para o envio de ajuda e deslocamento das equipes de resgate. A Organização Mundial de Saúde, a OMS, estima que centenas de milhares de pessoas em Marrakech e também outros locais foram afetadas pelo tremor. Um funcionário do Crescente Vermelho alertou que a resposta ao desastre poderia levar meses ou até mesmo anos. Partes do centro histórico de Marrakech, considerados patrimônio mundial pela Unesco, sofreram graves danos com a queda de alvenaria sobre os carros estacionados e o colapso de algumas das suas vielas históricas. Cerca de 10 milhões e 900 mil turistas visitaram Marrocos somente no ano passado, setor crucial da economia, ao lado da agricultura e também do comércio, com a União Europeia, que ajudou o país a reconstruir a sua qualidade de crédito. Embora um impacto de curto prazo pareça inevitavelmente provável, o tamanho e a diversidade de atrações do país podem proporcionar alguma proteção. O turismo na Turquia, que foi prejudicado por terremotos desastrosos nas suas províncias províncias orientais no mês de fevereiro, já se recuperou neste verão com o aumento da chegada de viajantes à costa do Mediterrâneo e também a Istambul. Voos das principais companhias aéreas da Europa ainda chegavam a Marrakech ontem. Os eventos também destacaram as disparidades regionais de renda e de desenvolvimento dentro do próprio país, dentro do Marrocos. Embora Marrakech seja muito um reduto de estadistas, celebridades e multimilionários, a uma curta distância de carro encontram-se povoações com baixo ou pouquíssimo acesso a serviços básicos. Ainda não há uma estimativa dos danos totais causados pelo terremoto mais mortal que atingiu Marrocos desde 1960, quando 12 mil pessoas morreram perto da cidade costeira atlântica de Agadir. Qualquer reconstrução em grande escala vai aumentar a pressão sobre uma economia abalada por 2 anos de secas sucessivas e esforços do governo para melhorar as finanças do país. A melhora na dinâmica física levou Marrocos a retornar aos mercados internacionais de dívida no mês de março. Antes do terremoto da última sexta-feira, o governo do Marrocos tinha como meta um crescimento econômico de 3,4% neste ano e planejava reduzir o déficit fiscal de 4,5% do produto interno bruto para 4% em 2024. Os mais pobres do país deveriam obter melhor acesso a subsídios através de um programa de ajuda direta. O impacto financeiro do terremoto vai ficar mais claro com o tempo.
Muitos dos mais atingidos pela catástrofe da sexta-feira dependem da agricultura de pequena escala ou de outros empregos mal remunerados e não podem arcar com o enorme custo da reconstrução das suas casas. O governo marroquino também pode enfrentar dificuldades. Diante de todas as informações já veiculadas desde a última madrugada de sexta para sábado, tratando do terremoto no Marrocos, o que chama a atenção é com relação à ajuda recebida de 4 países, né? Espanha, entre eles Espanha, Reino Unido, Catar e Emirados Árabes Unidos, deixando de fora o Marrocos, e é uma questão geopolítica que eu estou tratando aqui, não diminuindo os impactos do desastre, da catástrofe, não deixando de lamentar as mortes em hipótese alguma. Mas como a gente faz uma análise dessas notícias internacionais, me chamou a atenção ficar de fora da ajuda internacional, neste momento, Estados Unidos e França. Lembrando que esta parte do norte ocidental da África passa por um momento bastante turbulento, onde nações que embora tenham conseguido a sua independência ao longo dos últimos 60, 70 anos, ainda dependem muito da França e em muitos casos também são exploradas pelos Estados Unidos. Essa situação de deixar de lado a França e também os americanos nesse processo agora chamou a atenção. Quem chega? Rússia, China, outros aliados que estão de olho também nas riquezas do solo africano, na exploração, por exemplo, no Níger, que já abordamos aqui, do urânio, petróleo em outros pontos do continente, enfim. Mas politicamente ou geopoliticamente me chamou a atenção a decisão do Marrocos de negar, de recusar a ajuda dos Estados Unidos e França. Eu acho que vai além da catástrofe e sim, passa exatamente por este momento que vive aquela parcela do continente africano. Vamos ficar atentos. Bom, desde a semana passada eu venho trazendo para você algumas dicas importantes, né, com quem realmente entende do assunto. Daniel Toledo, especializado em Direito Internacional da Toledo e Advogados Associados, vai te contar agora como conseguir o visto EB3, o Green Card para trabalho nos Estados Unidos, num vídeo valioso e numa dica que está aqui para você. É só acessar, assistir e aprender. Eu volto amanhã com análise de notícias internacionais. Até lá!